Olá amigos, aqui é o Pedro. E aqui é o Rodrigo. E no Papo Anime de hoje nós vamos refazer um papo que nós fizemos em 2013, lá no primeiro canal do AHCTV. E hoje nós vamos refazer o Papo Anime de Chique, que é um anime de terror. Então se você é uma daquelas pessoas que ainda em 2016 acha que Another é um anime bom de terror, fica com a gente nesse bloco. Não se preocupe que vai ter área sem spoiler, então a gente vai guardar tudo aqui pra vocês, beleza? Então fica aqui com a gente, Papo Anime 25 sobre Chique. Chique, ele se passa em um vilarejo e, curiosamente, várias pessoas começam a morrer através de uma epidemia ou de qualquer outra coisa que, até o momento, não se sabe o que é. Ele não tem um protagonista centrado, né? Na verdade, o protagonismo ali, ele tá voltado a todos os personagens da vila. Corre mais ou menos em cima desse suspense, o que tá fazendo com que todas aquelas pessoas morram repetidamente. Existe uma família que se mudou pra essa cidade e ela tá lá misteriosamente. Obviamente isso tem a ver com o suspense. A gente é introduzido com a Megumi, que é a personagem inicial ali, e ela mostra um pouco da bizarrice que é Chique e de como funciona o vilarejo ali, como ele é pequeno e tal. É um anime que se passa em uma região rural, né? Então você tem toda uma ambientação de cidade pequena mesmo. Assim, aliás, nem cidade pequena, de uma vila pequena. Então a gente tem muitos cenários escuros, vazios, poucos populosos, tem uma ambientação perfeita. Macabros, né? Exato. Acho até assim que o Chique, ele consegue trazer o suspense de uma forma que nenhum anime nunca conseguiu, né? Não só pelo formato que ele conta a história, mas também pela forma que os personagens são desenvolvidos e como esse suspense é entregado pra gente. E ele é um terror psicológico, né? Então se você é aquela pessoa que assiste uma obra de terror esperando susto, né, e considera isso horror, aqui talvez você não se contente em tanto, porque aqui é todo um trabalho pra fazer um horror de verdade. Então é todo um thriller pra te introduzir te inserir naquele contexto de terror, te deixar amedrontado e te levar naquele suspense, e aí você vai chegar no terror. Até na questão sobrenatural ou não. O terror mesmo, ele existe no nosso cotidiano, né? Você liga a TV às 6 da tarde e olha o plantão do jornal, você tá lá vendo assalto, mortes, enfim, aquilo é terror de verdade. Então o Chique, ele pega uma ponta dessa e mostrar um terror real em uma cidade, mesmo usando coisas sobrenaturais que a gente não vai falar aqui, porque a gente não quer entregar o ouro também. E por ser um terror psicológico, ele usa o traço, que é um traço hiper bizarro, nos seus personagens, também hiper bizarros, como uma forma de chegar nesse horror. Então é bem diferente de uma linha realista de design. Aqui você não vai ter algo realista no sentido de arte. Você vai ter algo que vai te atacar no futuro e vai te deixar com uma impressão meio bizarra da coisa que está acontecendo, porque essa é a intenção do Chique, e contribui até pela questão dele ser uma espécie de romance, né? Ele tem um romantismo ali. O mais bacana da arte é que ele ajuda muito, não só no terror, como também no suspense, né? Você percebe que aquela arte, ela favorece muito a expressão facial dos personagens quando se trata de terror. E essa é a essência do anime Chique. Então a gente falou aqui uma sinopse bem normalzão, não é nada demais. É um vilarejo que coisas estranhas começam a acontecer. Mas você já vê nesse primeiro episódio do anime que na verdade não é bem tudo normal. Você vê que os personagens são bem hipócritas. Você vê que tudo ali é meio estranho, não é um lugar legal pra se morar, né? E a própria Megumi, que é inicialmente a protagonista, ela tem um sonho de sair pra cidade grande porque ela considera as pessoas ali muito medíocres, né? E é isso que você vai vendo também durante a obra, né? Não só medíocres, como ela também percebe, né, do jeito dela, que as pessoas ali não são pessoas boas pra se conviver. São pessoas hipócritas, como você falou, são pessoas sujas, são pessoas que não olham o próprio umbigo, olham o umbigo do outro, né? E ela é o tipo de pessoa que ela quer o foco, mas não esse tipo de foco. Ela não quer ser fofocada. Ela quer ser admirada. Ela quer ser invejada. Ela quer ser adolescente. Primeiro, isso, ela quer ser adolescente. Isso. Coisa que naquele lugar ela não vai conseguir. Então a Megumi, ela inicialmente é uma personagem que a gente pensa que é protagonista, mas logo de inicial ela morre. Isso não é spoiler, né? Porque o primeiro episódio, basicamente o enredo do anime começa ali.
Tem na sinopse, isso aí. Que ela morre exatamente. Tem na sinopse, né? Ela é uma das primeiras vítimas dessas mortes súbitas. E o que é impactante pra caramba no primeiro episódio, porque ela narra o primeiro episódio. Ela conta pra você, ela te introduz naquele contexto. A primeira cena do anime, inclusive, ela meio que quase morta ali, mostrando ela no chão. Então você já sabe que alguma coisa vai acontecer com ela, mas você não sabe por quê. E aí, quando ela é a primeira vítima e ela que te introduziu na trama, você se sente muito perdido. E, meu amigo, você se sentir perdido em um anime de terror, com uma ambientação mega macabra, em um vilarejo no meio do nada, caralho, isso é foda. Eu poderia dizer que esse é um dos maiores terrores do Shiki, né? Ele consegue te fazer ficar perdido numa trama que mesmo quando ela te entrega o que ela propõe, ela continua oculta em vários momentos. Você fica mais assustado em descobrir algo bizarro do que ficar assustado em descobrir algo normal. Então o Shiki, ele consegue te entregar as coisas de uma forma completamente surreais e que você ainda assim consegue ficar em dúvida sobre a trama. Como no começo a gente se acostuma com a narrativa da Megumi como uma protagonista, quando ela morre você fica muito, perdido, você fica uou, e a morte dela é bizarra. Tem um caráter científico a morte dela. É aquilo que você começa a ficar questionando, por que essa menina morreu? Por que subitamente ela morreu? E a trama começa a te fazer ficar perdido ali, porque existe uma proposta científica disso, né? A narrativa, ela tem uma investigação científica em descobrir o que está acontecendo naquele vilarejo. Não é assim, algumas pessoas estão morrendo, só pode ser algo, sobrenatural. Não. Eles primeiro tentam achar uma solução científica. Inclusive, a primeira coisa que é sugerida ali na trama é que seja uma epidemia. Vai andando, você vai descobrindo um pouco mais sobre essa questão da epidemia. E isso vai acontecendo em fatos, durante ali a trama. E os episódios, eles mesclam uma ordem cronológica, Como a gente falou, tem vários personagens principais. Então, às vezes, o episódio 6, ele é um pouco antes do episódio 4. E, enfim, tem uma ordem que se encaixa e tal. Você não vai ficar perdido. Ele mescla ali os fatos, dando atenção um pouquinho pra cada personagem. Eu diria que algo bacana do Shiki é o realismo dele nas pessoas, Você percebe que por mais que esteja tendo uma epidemia, o cara que ele é mais focado do anime, que é o doutor, ele não inicialmente pensa que é algo sobrenatural, ele não pensa que é algo... Até porque ele é um cientista, Ele é um médico. Isso, exatamente. Ele tenta procurar uma explicação científica para todo aquele acontecimento. Até porque todas as pessoas estão morrendo por questões duvidosas. Então, inicialmente, ali, ele tenta procurar algo humano, ele tenta procurar algo real. Até que, posteriormente, talvez ele consiga encontrar algo que não seja tão real quanto a trama do Shiki. Os dois personagens principais ali é o monge, o do templo budista que tem na cidade, e o doutor, que é o médico da cidade. Então você vê ali dois pontos de vista, o clássico médico, cético, cientista, e tem o monge, que obviamente ele vai acreditar em algo mais espiritual. E você vê os dois investigando, e os dois eram amigos de infância, e você vai tendo uma dualogia ali de personagens sobre a questão ali da personalidade deles, referente até ao próprio mistério. O mistério influencia o debate ideológico que os dois têm, Que um é cético e cientista e o outro é religioso e espiritual. Inclusive isso vai resultar lá no final do anime, na mensagem final que a coisa tem pra mostrar. Não só isso, os personagens, os dois no caso, o monge e o doutor, eles são melhores amigos, mas ao mesmo tempo eles são muito opostos, Porque como você disse aí, o monge ele é mais espiritual, mas ele também é muito mais humanista. O doutor, ele é muito mais cético, o que é algo normal de doutor. Ele tem que ser muito neutro em relação aos seus pacientes. Então chega um momento da trama que ele precisa tomar decisões que o seu melhor amigo nunca iria concordar. E isso começa a se bater não só entre eles dois, mas começa a se bater diretamente com a trama do anime. Os primeiros episódios, eles são inteiramente trabalhados no conceito da morte. E aí os dois personagens são importantes pra gente aprender o que é morte. Então você vê nos primeiros episódios como é uma morte em uma maca de hospital, e uma morte em uma cama, em um conceito religioso. A questão do funeral, ela é muito bem aproveitada aí, A despedida. O funeral da Megumi eu acho que é muito legal por isso, porque tem toda aquela questão da despedida e a morte é o fim completo pra existência humana. Pra pessoas de todas as idades, Todas as funções estão morrendo ali. Então assim, a morte ela chega igual. Da mesma forma que ela chega pro moleque de 12, ela vai chegar pro cara de 80. Tem até um diálogo da Tsunako. Ela diz que beleza, roupas, aparência, posição social, nada importa no momento da morte, porque a morte é única pra todos. Eles falam isso meio que tentando romantizar
a morte, porque a questão do mistério ela tá ligada à morte, mas a gente não vai falar porque senão a gente vai entregar o ouro. E a gente vê isso muito na questão do funeral. O funeral é o fim para a existência humana, para qualquer idade, é um momento onde a tristeza, ela manda tudo ali. Então você não tem um sentimento divergente, a morte ela é única. Sim, é basicamente o que eu tava falando com você, né? O Chique, ele consegue ser uma obra de arte não só nesse quesito de romance, mas também toda a arte dele, né? Porque em vários momentos você percebe que eles conseguem tratar aquilo como se fosse um próprio quadro da época romancista, como se fosse algo épico daquela época. Chega um momento que você começa a perceber coisas como, tipo, por que você chora a morte de uma criança e não chora a morte de um adulto? Sendo que todos vão morrer, todos são iguais. Só porque ele viveu menos, ele merece morrer menos do que um adulto. Então você começa a se questionar esse tipo de coisa e começa a perceber que o Chique ele não é um anime qualquer. Ele consegue tratar todo aquele suspense de uma forma completamente, uma completa obra de arte. Essa questão da morte ser romantizada e ser uma obra de arte, ela vai influenciar muito as convicções dos dois personagens que a gente falou, porque eles vão precisar repensar os seus conceitos pra lidar com aquela situação, porque, porra, o vilarejo é pequeno e tá uma galera morrendo. E, claro, eles são líderes do vilarejo no sentido de serem exemplo pras pessoas, né? O médico, o monge e tal, e as pessoas se inspiram neles, e eles não estão conseguindo fazer muito referente àquele número absurdo de mortes. As pessoas confiam neles. É interessante também porque a gente começa a perceber que nem sempre o seu conceito é algo que você quer. Às vezes você pode ter o conceito de algo, mas você não quer participar daquilo. E a gente vê muito isso no monge, né? Quando tudo começa a desenrolar, ele começa a mudar o conceito dele, não só ele como o doutor também, mas ele principalmente começa a vivenciar algo que ele nunca achou que vivenciar e ele não concorda com aquilo. Mas ele se vê obrigado a entrar naquilo ali porque ele sabe que não é errado, mas também não é algo certo. Mas ele não pode ficar do lado do doutor, porque o doutor, na visão dele, tá com um conceito completamente diferente do dele. A gente só pode falar até aqui, sem dar muitos spoilers, porque a gente não quer estragar a experiência de quem não assistiu. A gente não pode nem explicar exatamente qual é a questão do mistério, né? Enfim, isso vai ser mostrado um pouco mais pra frente. O único contra do Chique é, eu acho que apesar de ter diálogos e momentos excelentes, assim, eu acho que ele tem muito diálogo autoexplicativo. Que é tipo o personagem falar, meu nome é fulano, eu faço tal coisa, eu gosto de tal coisa, sabe? É horrível isso. Por isso, a gente vai entrar na área com spoilers agora. Se você não assistiu o anime, ou não terminou ele, pula pro tempo que vai estar aí na tela. Não fecha o vídeo, só pula pro tempo na tela, que aí, né, a partir desse tempo, a gente vai ter terminado nossos spoilers e você pode ouvir o resto das nossas impressões finais sobre o anime. Se você já assistiu o anime ou se você quer ouvir spoiler, fique aqui com a gente porque agora a gente vai sentar e filosofar bastante sobre Chique. Eles descobrem, né, que Hyru's é o Chique, que são uma espécie de vampiros, né, que ressuscitam. Porra, a questão científica é extremamente legal, né? Que eles mordiam as pessoas e aí meio que encantava os caras e aí eles conseguiam ir sugando o sangue e eventualmente a pessoa morria por deveras problemas, mas principalmente por anemia. Na verdade, pra quem conhece já toda a história de vampiros, sabe que os vampiros eles têm essa morfina, né? Tem esse veneno de controlar a sua vítima. Então, mas o que eu achei mais interessante é porque no Chique eles não matam de vez. Eles vão matando aos poucos, eles vão fazendo com que aquela vítima não morra de vez. Exatamente para que não seja deduzido que eles foram mortos de uma forma sobrenatural. Eles vão morrendo aos poucos, dia após dia. Assim fica mais difícil de descobrir o que é o Chique. Porque até então, os próprios Chiques não querem ser descobertos. Eles querem viver nas escuras. Isso que te deixa mais confuso ainda na trama, porque você não sabe. Quando você acha que é algo científico, do nada aparece um cara e se muda da cidade porque ele estava hipnotizado e os Chiques mandaram ele se mudar e simplesmente ele desapareceu. E você fica, caralho. Alguns personagens ali descobrem o que são os Chiques e tal, principalmente o doutor. E eventualmente o monge ele deduz ali também. Mas aí eles precisam provar pro vilarejo e eles precisam provar de uma forma que não alarme todo mundo, né? Tipo, até porque se você chegar no centro da cidade e falar, ó, galera, essas mortes aí, ó, é Chique, entendeu? É uns vampiros loucos, ó, é aquela casa ali, aqueles. E isso acontece, ali, né? Isso acontece. Isso acontece e a gente vê o resultado disso, né? Que a mulher é super ridicularizada lá. O mais bacana de tudo é como o doutor, especialmente o doutor, ele consegue lidar com isso, né? A gente percebe que a sanidade dele vai se acabando aos poucos, porque ele é como se fosse o chefe da vila. Ele é o responsável pela vila, a família dele tem a responsabilidade de salvar aquela vila quando se trata de doença.
E de repente vem uma epidemia que ele simplesmente não sabe o que é, não sabe como tratar e nunca viu em lugar nenhum no mundo. Então ele consegue tratar aquela situação como algo maduro, consegue tratar aquilo de uma forma madura, sem ir direto ao pote. Então quando ele percebe que aquela velhinha lá, ela descobre o que é o Chique, ele não entrega o ouro. Ele vai lá, ele consegue tirar a pressão do cara, e mesmo assim, ele não faz alarde nenhum. Putz, ele é humano, mas eu sei que os Chiques existem. Por que ele é humano? Porque ele tá com eles. Ele consegue ir devagar ao pote, ele consegue devagar entregando o ouro. E mesmo quando ele consegue entregar esse ouro, o povo não acredita nele. E aí a gente consegue chegar no ápice da hipocrisia daquela vila. Eu acho que é muito legal, cara, uma cena. A vila aos poucos ela vai sendo consumida pelos Chiques, né? E esse é o plano lá da família, que a vila vira totalmente algo de mortos-vivos e tal, pra ter o próprio lugar deles. E aí existe uma cena lá onde o velho ele é atacado lá na viela e tal. E aí ele sai correndo dos Chiques lá que estão atacando ele. E aí ele bate em uma porta lá, ele pede socorro e sai da uma velhinha. E seu esposo tá lá jantando. E os dois também são Chique. E aí o Chique fala, aí tia, beleza, sabe? A cidade inteira vai virando um lugar de vampiros, vai sendo tomada. E a forma que isso é mostrado é muito legal, porque eles começam a viver como seres humanos. Só que à noite, né? Porque eles não podem ficar expostos ao sol. Normalmente ali, com o seu cotidiano e tal. Chega um momento que você começa a se perguntar se os Chiques são algo mal. Se os Chiques são maldição naquela vila. A gente começa a entender como funciona todo o lado deles. A gente começa a entender como funciona toda a ideologia deles. Na verdade, a única coisa que eles querem é viver. A única coisa que eles querem é continuar sobrevivendo naquele mundo. Ninguém ali pediu pra ser chique. Ninguém ali pediu pra ser mordido por um vampiro. Mas ninguém ali pediu pra reviver. Então, quando você tá vivo, você não quer voltar pra morte. Todo mundo ali quer viver. O único problema é que você não pode coexistir com uma raça que não consegue reproduzir tão rápido quanto a sua. Os seres humanos e os Chiques não seriam uma raça que conseguiriam coexistir, né? Os Chiques aparecem como uma espécie de maldição pra vila. Mas aos poucos você começa a perceber que a própria vila em si já era amaldiçoada, apócritas, medíocres, pessoas fúteis, sabe? As famílias. Porque os personagens, eles não são muito profundos, mas a gente vai vendo que todos eles existem um egoísmo ali. O Natsuno, por exemplo, ele não quer viver ali, ele acha um saco ali. O pai dele é um egocêntrico que queria viver sempre de forma, né, vegana, digamos assim. E por isso ele afetou muito a vida do filho de uma forma que ele odeia o pai. E você vai vendo isso ao ponto que você chega assim, nossa, meu, essa cidade já estava culminada ao fim pela própria hipocrisia e mediocridade que ela tem, sabe? Ela já é medíocre ao ponto de ser ruim, sabe? Os Chiques é tipo só a cereja no bolo. Cheguei à teoria de que aquela vila ela já tinha sido acabada. Ela já não existia mais. Aquelas pessoas que estavam vivendo ali era só por viver. E os Chiques, eles seriam a salvação daquela vila. Porque as pessoas ali, enfim, conseguiriam ter outro estilo de vida, eles conseguiriam se renascer. Enquanto a vila, da forma que estava, ela só ia cada vez se deteriorando mais. E os Chiques, eles chegaram ali exatamente para provar que existe uma raça nova e que essa raça nova, ela não só é superior à humana, como ela também age de uma forma diferente aos humanos. E é legal quando o doutor descobre o que é a coisa e ele vai tentar contar, né? É isso, exatamente. Ele chega no bar e ele conta, não, sabe o que aquela velhinha falou? É verdade. São Chiques. Eles voltam e mordem a gente e matam a gente. A reação deles é a melhor, porque ali é literalmente o ápice da hipocrisia. Porque eles falam, não, eu fui doutrinado desde criança, o sobrenatural não existe. Não é você que vai chegar aqui no bar tomando uma cerveja comigo e vai me dizer que o sobrenatural existe. Chega muito naquilo de que as pessoas, elas querem a solução para algo, mas elas não querem acreditar e nem correr atrás desse algo. Elas não querem ir atrás da solução daquele problema. E toda essa questão da vila ser ruim, ser escrota, ela casa muito com a mensagem do anime, né? Porque o monge Asunako, o monge ele é um escritor e ele tem a Sunako, que é a Chique principal, a líder ali dos Chiques. Fala do conto dele, onde tem um cara, né, que matou o irmão. Eles viviam em um lugar super feliz, super alegre. Ele matou o irmão e foi banido desse lugar pelo fato do assassinato. E ele começou a viver andando por aí. E é bem uma referência aos Chiques, né? Uma existência que foi abandonada por Deus porque fez algo errado. Os Chiques, eles não fizeram algo errado além de sobreviver, eles matam pra sobreviver. Existe lá no finalzinho uma monge conversando com a Sunako, ele se referencia que o cara matou o irmão, não porque ele tinha inveja do irmão, não matou por simples prazer, ele matou porque ele não aguentava aquele lugar. Ele tinha que sair dali, ele tinha que ser expulso por Deus, porque todo mundo ali colocava uma face, ou seja, todos eram hipócritas em moldar uma personalidade que Deus gostasse. É exatamente o cotidiano daquele vilarejo. Todo mundo é bonzinho, todo mundo mas por trás,
fofoca, olha, fulana, esquisita, hein? Sei o que, ou seja, as pessoas por cima, todo mundo tenta ser mais ou menos amigável, tenta fingir que todo mundo tá bem, mas lá dentro, internamente, a verdade é que todo mundo tá pouco se lixando, pouco se cagando, e existe só esse conceito maior de felicidade, porque eles precisam fingir que estão bem ali uns pros outros e criar uma falsidade coletiva. E exatamente esse é o conto do Chique, que é um cara que foi expulso de uma colina porque matou o irmão, porque na colina, que era o lugar abençoado por Deus, todo mundo se fingia em algum tipo de personalidade pra agradar a Deus. Então o monge, ele foi um cara que tentou se matar no passado, porque, vamos lá, ele é um monge, voltando, né? Ele é o cara religioso. Ele decide abandonar Deus também, porque ele não aguenta mais expressar esse rosto que ele não tem, essa felicidade que ele não tem. E aí a melhor coisa que acontece na trama pra mostrar isso é no final ele virando o próprio Chique, né? E a gente vai direto pro final, que é todo aquele massacre. E eu tenho algo pra falar que eu até conversei com o Pedro mais cedo, que a primeira vez que eu vi Chique, eu vi aquela cena muito como Another, né? Aquela cena toda grotesca de morte cá, morte lá. Mas vendo a segunda vez a gente percebe que é muito mais do que isso. Não é só seres humanos matando Chiques e Chiques tentando sobreviver. Raças tentando sobreviver em um único local. São seres humanos entendendo que não conseguem coexistir com Chiques. E os Chiques, eu poderia dizer que eles têm um pensamento um pouco mais avançado que os seres humanos, porque eles entendem que os seres humanos, eles são uma raça que são pessoas boas, mas ao mesmo tempo são pessoas ruins. E os seres humanos, a única coisa que eles têm na cabeça é que não é humano, não serve pra viver. Não é humano, é monstro. Então a única coisa que eles têm naquele momento inteiro é: vamos matar Chiques, vamos destruir os Chiques, porque eles destruíram a nossa vila que, bom, já estava destruída por nós mesmos. Então, em vários momentos ali do massacre, a gente percebe que os humanos, alguns na verdade, eles chegam até a duvidar dos Chiques. Tem a cena da morte da Megumi mesmo, é algo impressionante, porque a Megumi, ela começa a implorar pela vida dela, ela começa a mostrar quem era a Megumi, né? As pessoas conhecem a Megumi como uma garotinha patricinha, uma garotinha adolescente. E naquele momento ela é realmente a pessoa que é. E as pessoas começam a se perguntar: ela é mesmo Chique? Ela é mesmo um monstro? Ou ela é só a Megumi? Então tem muito disso no anime, porque os seres humanos, por mais que eles percebam em algum ponto que os Chiques não são monstros, eles não conseguem aceitar que possa existir uma raça que conseguem existir juntamente com eles. É interessante ver esse fato que os seres humanos, a partir do momento que eles olham uma espécie, eles percebem que aquela espécie não é algo humano, né? Eles aniquilam de forma surpreendente, eles têm um ódio surpreendente. Claro que a gente pode também dar um desconto porque, pô, uma galera morreu, né? O cara perdeu o filho, o cara perdeu o neto. Mas você vê como ser humano, a partir do momento que ele considera aquilo não é algo humano, ele aniquila como se fosse gado, assim, sabe? Isso é impressionante, né? Porque muitas vezes a gente vê que os próprios seres humanos, eles só olham o próprio umbigo. Naquela vila, como eu falei no início do papo, eles não olham o próprio umbigo, eles olham o umbigo dos outros, eles apenas fofocam. E naquele momento você percebe que eles estão olhando apenas para a própria raça. E aí a gente chega no ápice do anime, que é a vila toda pegando fogo e a vila toda destruída. E naquele momento a gente percebe que não tem um vencedor, que na verdade os dois acabaram se derrotando. Ambos queriam viver num local, ambos destruindo o local, e ambos não vão conseguir mais viver, nem mesmo lutar por aquele local. Por isso que a gente fala que os Chiques, de certa forma, tem uma benção pra vila. Não foi talvez uma maldição, porque eles sentenciaram a vila ao nada. Talvez isso fosse até um melhor pra ela. Eu diria até que eles adiantaram a morte da vila. Que ali, a partir da saída dos moradores, eles provavelmente vão morar na cidade ou para outras vilas, eles vão começar a conviver com pessoas diferentes que talvez não tenham os mesmos costumes daquela vila. E a partir daí, essas pessoas vão começar a renascer, não só de uma forma crítica, mas de uma forma humanista, né? Eles vão começar a ser outras pessoas, coisa que eles não seriam nunca naquela vila, porque algo que a gente percebe desde o início é que todo mundo ali se conhece, todo mundo mantém a mesma rotina e todo mundo apenas fala dos outros, não falam de si. Bom, é isso. Chique é uma verdadeira obra de arte, porque ele encanta tanto na parte de trilha sonora, que é única, na parte de arte, na parte de expressar um terror, e principalmente algo psicológico para te introduzir nesse terror. E ele tem personagens extremamente cativantes que vão te introduzir nesse conceito de forma esplêndida. Então assim, por mais que tenha ali uma coisinha ou outra que deixe a desejar, de forma geral ele é muito bom. Então por isso eu recomendo com força Chique. Eu diria que Chique é a melhor obra quando se trata de suspense. Não terror no geral, mas suspense. Porque ele consegue trazer esse suspense de uma forma tão surpreendente que te dá medo.
Eu sentia medo no Chique. Bom, é isso, galera. Esse foi o Papo Anime 25. Por favor, se gostou do vídeo, deixe o seu joinha, coloca aí o seu comentário, nós vamos fazer leitura de comentários em um futuro breve. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte a fanpage do HCTV para continuar acompanhando a gente. Tem o nosso Twitter também. Até a próxima, tchau. Falou!